Sejam bem-vindos a mais uma aula de manutenção elétrica predial e industrial, né? Relembrando aí, quando a gente fala de manutenção, ou seja, o ato de manter, né, algo, funcionando de acordo com as, né, características originais. No caso, se é a parte elétrica, né, as instalações elétricas, seja ela prediais, industriais, né, ou do sistema elétrico de potência, você mantê-las, né, no estado original, né? Daí a gente permeia pelos assuntos aí de manutenção preditiva, manutenção preventiva, manutenção por crise, né, e por aí vai. Então, antes da gente continuar, né, lembrando que na nossa aula anterior, eu falei da primeira atividade, que é a parte de prontuário, não. Eu também falei de prontuário, né, mas a parte de memorial descritivo, né, e o exercício até era a proposta é você fazer um manual, um memorial descritivo de sua residência, né, apontando as conformidades, as não conformidades, as normas que foram observadas, né, relacionadas a esse memorial. Lembrando que o memorial, recordando aí, né, ele é um resumo da instalação elétrica. Seria um resumo que a gente vê no diagrama unifilar, né? Então, esse memorial ele reflete a entrada, os circuitos, que tipo de consumidor é ele, se ele é T de trifásico, né? Geralmente as concessionárias usam esse tipo de nomenclatura. Se ele é trifásico, que categoria é? 1, é 2, é 3, é 4, é 5? Acima dos 5, né? Lembrando aí que há necessidade de ter uma liberação de carga para o transformador que você vai utilizar nesse empreendimento ou residencial, né, ou industrial. Então, a ideia é manter essa instalação elétrica e observar os ditames lá da NR10, né, que são instalações, né, segurança, instalações e qualquer serviço relacionado, né, à elétrica. Agora, gente, antes da gente, depois desse relembrar aí da última aula, vamos. é, eu vou passar aqui a dica de hoje aí do Senai Play, né? Nessa pegada aí, né? Em homenagem aí ao nosso chat GPT, né? Que ele vem. Toda ferramenta, né? Ela é usada para o bem, né? A gente pode usar tanto para o bem quanto para o mal, né? Para o mal é o quê? Você deixar de estudar, deixar de fazer pesquisas e confiar tudo no chat GPT. Assim como a gente, né, muitos de nós já, eu inclusive já fiz isso, né? A gente confia, coloca lá no Google e acha que o Google vai te dar um tutorial, né? Pronto para você poder fazer as suas atividades, seus trabalhos, né? Ou até no que tange aí ao profissional, né? Só que a gente tem que usar na forma que seja o quê? Seja benéfico, principalmente para você, né? Você faz uma pesquisa, procura aquela fonte, lê, pesquisa, estuda, não simplesmente copia e cola, né? Eu já vi simplesmente o pessoal copiar do site e tanto que no Word saiu até a propaganda, né? Ou seja, a pessoa não teve o mínimo cuidado nem de parecer que fez o exercício, a tarefa, né? Então, hoje em dia o pessoal utiliza aí, por exemplo, o chat GPT para fazer a análise e testar, né, se aquele texto ele é original ou se ele é cópia de outras bases de dados, né? Principalmente dentro dos alunos aí dentro de uma UC determinada, né? Então, assim, a inteligência artificial ela veio para ajudar os que querem, né, evoluir, os que querem, né, não só depender, né, porque ela é um assistente, né, seria um assistente pessoal, né, mas se você utilizar esse assistente para fazer toda a sua tarefa, pegar como se diz, o que você deveria estar observando e deixar relegado a ele, se ele tiver errado, você também vai estar errado, né? Se ele fizer a pesquisa
errada ou então tendenciosa, né? Não se engane. No início, por exemplo, o Google ele não tinha anúncios, né? E hoje em dia ele tem anúncios. Você pode ter certeza que os primeiros links que aparecem lá na barra, na hora que você faz a pesquisa, com certeza são de anunciantes, ou seja, de pagantes. E antigamente não, ele tinha a classificação, né, o algoritmo de classificação, e ele simplesmente classificava vamos dizer assim, o mais relevante, o que é mais acessado. E hoje em dia, geralmente, não é assim, né? Ele escolhe os mais relevantes, porém, aquele que paga, ele vai aparecer lá no início da página. Então, que dirá as outras pesquisas, né, que a gente faz, que aparece na segunda, terceira, quarta, quinta página, né? Geralmente, a gente não faz isso. E o problema, né, que um chat GPT da vida, ele faz o quê? Ele não dá uma lista, a não ser que você peça, né? Não dá uma lista de páginas que você tem que ler e analisar. Ele já te dá a resposta pronta. E pode ser que essa resposta pronta não esteja, né, em conformidade ou com a norma, ou com os cálculos, né? E aí? Você vai, né, como se diz, quem vai se responsabilizar é você, o profissional, não a máquina. A culpa foi dela por estar errado? De certa forma, sim. Mas a culpa maior foi sua, que você não verificou as informações, né? Então, nessa pegada aí, né, do Senai Play, Senai de estar, né, promovendo aí mais fontes de conhecimento, né, mais opções, né, lembrando aí, né, que, pelo menos aí na minha época, você tinha duas opções. Ou você pegava do próprio livro didático, aí sempre o professor falava, ó, não pega a fonte do seu livro didático, não. E daí o que que a gente fazia, né? A gente ia na biblioteca da Universidade Federal, né? É uma biblioteca lá, e aí a gente fazia as pesquisas, né? Dentro daquele hall ali de livros sobre o assunto que tinha na época aí. Em dia, né, você dá um Google, agora, atualmente é um GPT, e ainda, né, são as respostas já prontas ali. Geralmente o pessoal copia e cola. Eu já vi uma tarefa que o cidadão ele copiou, e aí, como o navegador dele estava na fonte, naquele modo escuro, né, o modo dark, e aí as letras, o espaço onde ele colou, ele copiou e colou, e aí ficou tudo em conformidade com o site, né? Ele esqueceu de colar especial, por exemplo. Você copia, aí você coloca lá colar especial, colar sem a formatação, né? Que aí ele vai com a formatação da folha original onde você está executando, né? Muitas tarefas eu peguei, estava ali correta, porém o texto não estava justificado, né? Tinha algumas não conformidades. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu vou compartilhar aqui a dica de hoje do Senai Play. Deixa eu só ver se ela está rodando certo aqui. Só um minutinho, gente. Ó, agora acho que deu certo aqui. Deixa eu voltar aqui. Compartilhar aqui com vocês. Não, beleza. Vou colocar aqui, né? Acredito que eu não vou interromper aqui, não, porque eu já fiz a explanação aqui necessária aqui para esse assunto, mas se eu ver algo mais relevante, eu pego e interrompo e eu comento aqui sobre. Ei, você gosta de tecnologia? Então se liga nesse vídeo. Ele é o primeiro módulo do curso de Inteligência Artificial Aplicações à Indústria. Nele, você vai aprender sobre internet das coisas, sistemas cyberfísicos, computação em nuvem e muito mais. E depois você vai conseguir aplicar no mercado de trabalho tudo o que você aprender aqui no Senai Play. Mas antes, já curte aqui o vídeo,
se inscreve no canal, ativa o sininho e se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. A gente faz questão de responder e tirar todas as suas dúvidas. Valeu? Olá! Boas-vindas ao nosso primeiro módulo do curso de Inteligência Artificial, Aplicações na Indústria. Você certamente já ouviu falar sobre inteligência artificial. Muitos comentam das aplicações cada vez mais adaptáveis e tecnológicas que fazem parte do mundo de hoje, ou seja, da indústria 4.0. Mas o que isso significa? Significa que é essencial conhecer melhor sobre inteligência artificial, pois a indústria 4.0 ou a quarta revolução industrial é um objetivo de primeira ordem para investimento e inovação no Brasil, tendo em vista a competição com o mercado internacional. Assim, a indústria 4.0 é um projeto estratégico da alta tecnologia para promover informação da manufatura. Ela engloba tecnologias para automação e troca de dados a partir de conceitos de sistemas cyberfísicos, internet das coisas, IoT e computação em nuvem. Esses conceitos e muitos outros são... Olha o tanto de aplicação, pessoal, que tem aqui, né? Ok, internet das coisas, basicamente, né? Hoje em dia, né? TVs, tudo que, né, a gente nem imaginaria, né, que a gente teria hoje, né? A interação em tempo real com os programas de TV, os programas aí que estão passando ao vivo, né? Stream, então geladeiras também inteligente, que aí já pega, ela já reconhece que, sei lá, tá faltando dentro da sua lista, né, de preferências, leite, suco ou qualquer outro alimento, ela pega e fala, ó, tá faltando, ela já faz uma lista, inclusive dependendo aí da configuração, ela já manda até para o supermercado, geralmente aqueles atacadistas, né, um açaí da vida, já envia a lista, né, de compra e já pede para fazer a entrega, né? É lógico, se você autorizar, se você já fizer, né, essa pré-configuração, né? Então, olha, sistemas cyberfísicos, é, computação em nuvem, ou seja, você, por exemplo, um site aí, vamos pegar, por exemplo, a página aí, né, o Ava aí, ele está, né, ele tá num servidor. Ele pode estar num servidor, vamos dizer assim, entre aspas, tudo no final está em um servidor físico, né? Mas ele pode estar em uma máquina virtual alugada, né, que ela, né, é sei lá, de propriedade do Google da vida. Então, essa máquina virtual, ela hospeda aquele site e daí todos os serviços, né, por exemplo, documentos, tem uma escola técnica que eu também dou aula aqui, a gente coloca todos os documentos tudo em nuvem, né, num drive, e aí desse drive, todos os componentes, do grupo de trabalho, ele acessa esse documento em tempo real. Antigamente eu pegava o documento, fazia o meu trabalho, salvava, enviava para o outro componente da equipe e ele alterava. Hoje em dia a gente pode alterar, por exemplo, eu ou um outro colega alimentando uma planilha aí, a gente faz isso tudo em tempo real e ele fica salvo lá no Drive na nuvem, né? Então, enquanto eu faço, sei lá, a primeira parte de sei lá, um artigo científico, o meu colega já está fazendo ali, formatando a segunda parte, né? Escrevendo. E os dois podem acessar o documento ao mesmo tempo, abrir, e tanto a atualização de um como a do outro aparece lá na hora, né? Então, essa computação na nuvem tem várias aplicações, tanto de armazenamento, igual eu falei que é o Drive, de documentos, né, corporativos, também máquinas hospedadas em máquinas virtuais. Óbvio que existe uma máquina física que hospeda, né? Mas essa máquina física tem vários sistemas operacionais acoplados
e que são alugados, né, por um empreendimento e empresas. Ou você pode, trabalhei uma vez na escola, que o servidor era literalmente um computador que ficava no escritório também de engenharia. Era um computador, desse computador comum, mas só que ele era o servidor. E daí, quando a energia acabava nesse computador ou alguém desligava ele por acidente, ninguém conseguia mais acessar na intranet os arquivos lá de projeto. A gente fazia assim, né? Os arquivos ficavam numa pasta dentro da intranet, e aí, se você precisasse daquele projeto, daquela arquitetura, ou de algum projeto já pronto, né, até para mandar plotar, ou para utilizar ele como base em outro, ia só lá, né, aí se você precisasse modificar ele, apagar, você fazia uma cópia, baixava para sua máquina, fazia todas as alterações aí e gerava um projeto novo, né, por exemplo. Então, assim, tem muitas aplicações aí, né? Na parte de computação na nuvem, a inteligência artificial utiliza, né, as placas gráficas, né? Principalmente essas novas aí da série RTX, né? RTX, né? Que tem o CUDA Core, que são esses núcleos, né, de inteligência artificial. Aí é óbvio, quando é um servidor, é uma RTX diferente, né? Diferente daquela que o pessoal utiliza tanto para stream, né, stream, sei lá, de gameplay, stream de aula e por aí vai, quanto para jogos, né? Aí tem aquela série, agora saiu a série 4000, né, a série 3000, que tem o NVIDIA Broadcast, você pode utilizar esse serviço, né? Então, assim, aí, por exemplo, uma para servidor, pelo menos a última que eu vi no computador aí da Petrobras, o Dragão, supercomputador, ele usa as tipo RTX Quadro. Aí é uma placa que, inclusive, ela nem tem a entrada atrás dela, né? Não tem nem a entrada ou de DisplayPort ou de HDMI. Ele utiliza o que é? O processamento gráfico é direto do barramento PCI Express da própria placa, né? Então, quando você coloca no servidor, né? O servidor, cada servidor tem várias lâminas, né? Várias blades que eles chamam, né? Para cada computador aí que fica no armário de infraestrutura de dados, né? Daí você tem um armazenamento onde você coloca essas placas quadro e elas são acessadas diretamente do PCI Express. Você não, né, não utiliza monitores mesmo porque geralmente são servidores Linux, né? Então é comando de texto. Você vai utilizar um terminal, mas é muito rápido ali. Você abre e aí mesmo visualizando ali, utiliza comandos do terminal. Então, assim, tem aplicações muito grandes aí nessa área. São os quais você vai aprofundar neste curso, ou seja, os principais conceitos de inteligência artificial utilizados para concretizar a indústria 4.0. Com ela, é possível fazer o software agir de maneira a facilitar o trabalho dos operadores em uma fábrica, substituindo-os em atividades repetitivas ou mesmo aquelas que ofereçam risco humano da população geral. Basicamente, repetição, né? E dependendo do tipo de repetição, que aí faz alusão lá, né? Eu lembro quando eu fazia engenharia elétrica, tinha uma aula que chamava administração para engenharia. Aí eu lembro que o professor passou o clássico, até eu lembro que até no segundo grau também teve isso. Aquele filme lá, Tempos Modernos, lá do Charlie Chaplin, aí o pessoal na linha de produção lá, fazendo movimentos repetitivos, né? Inclusive no que tange a segurança do trabalho, as LERDORTs, né? São as lesões por esforço repetitivo, ou seja, é repetitivo, você no início do trabalho, você está até alerta, aí depois quando passa um tempo, né, você já fica já meio que disperso, né, a capacidade sua fica reduzida, então a probabilidade de ocorrer um incidente, né, no pior das hipóteses, um acidente é muito grande, né? Então,
O Tira, ó, oferecem, e também você utilizar, né, a inteligência artificial também, para você tirar o elemento, o fator de risco para o ser humano, né? Ah, não, coloquei uma inteligência artificial, coloquei um robô ali para fazer uma tarefa, adentrar uma área ali que tem, por exemplo, exposição a, né, a radioatividade, né, gases ionizantes e por aí vai, né? Então, o quanto mais a gente puder automatizar esses tipos de tarefa repetitiva e que causam, né, a gente fica, né, com preguiça, apresenta um déficit de atenção, né? Então, é o melhor, né? O quanto mais a gente puder evitar isso, melhor é, porque aí a gente, além de ter uma eficiência, né, você tem o quê? Uma produtividade aumentada. É possível também melhorar a qualidade de vida das pessoas com pré-análises autônomas de dados para um melhor planejamento urbano. Isso é possível porque a área de inteligência artificial é ampla e com um ferramental vasto e flexível de técnicas. Agentes inteligentes, técnicas de busca, heurísticas, engenharia de conhecimento, sistemas de especialistas, raciocínio lógico e probabilístico, planejamento, aprendizagem de máquina, entre outros. Mas afinal, o que é inteligência artificial? Siga em frente e descubra. Pessoal, isso aqui é só o introito aqui desse curso, né? Que aí você pode entrar lá na plataforma, né? No site lá do Senai Play, ver as opções existentes aí, né? E poder, fazendo essa inscrição aí, aumentar o seu portfólio de conhecimento, né? E aproveitando que esse é um conhecimento que foi o quê? Que foi verificado a veracidade, né, e a idoneidade desse tipo de conhecimento, ou seja, não é um curso qualquer aí oferecido, né, ou seja, as informações, além de ser úteis, elas são fidedignas, ou seja, não são fake news, né, não são informações enganosas. Deixa eu só tirar aqui a. Agora, pessoal, eu lembro que eu fiz o memorial descritivo. Deixa eu só pegar aqui, pessoal. E aí a gente vai. Vamos lá. Então, na aula anterior, pessoal, tá aqui Então, recapitulando aqui, ó. Recapitulando aqui, gente. Vamos lá em situação de aprendizagem. Então, a primeira, a gente já até analisou, né, que é o memorial descritivo da sua residência, igual eu comentei aqui, ó. Deixa eu jogar esse desenho exemplo aqui, ó. Em vez de você fazer um memorial descritivo de uma empresa, né, você vai aproveitar, já que você tem acesso aí, né, à sua residência e acesso livre. Então, assim, só lá de, se tiver a matéria, se eu não me engano, acho que é representação gráfica, né? Então, basicamente, um projeto, né? Aí projeto elétrico, ele deriva do arquitetônico. Ele deriva, não é que ele vem do arquitetônico, mas ele precisa do projeto de locação do arquitetônico para você poder lançar, né? Seja ele residencial, industrial ou comercial. Então, nessa foto aqui, geralmente a vista de projeto normal é uma vista aérea. Então, é como se você pegasse, né, a residência aqui e fizesse um corte.
um corte ali transversal, e aí você, a partir desse corte aqui, você verificar, ó, tá vendo aqui essa pilastra aqui? Isso aqui está numa perspectiva isométrica, se eu não me engano, é numa isométrica clássica, é porque geralmente lá em desenho técnico, né, essa isometria que ele está falando é o seguinte. Só diminuir aqui, ó. Faz de conta que está reto, né? Então, você lá na prancha de desenho, né? Na época o projeto arquitetônico, a parte arquitetônica que eu fazia, a gente fazia numa prancha com uma régua chamada de régua paralela. Aí, geralmente essa régua fica debaixo do desenho e aí você alinha o desenho com essa régua aí. Então, aí numa das aulas a gente tinha aula sobre perspectiva. A gente vinha aqui, ó, a régua paralela, ela fica aqui em linha reta, aqui mais ou menos aqui embaixo, né? Aí ela tem uns ajustes aqui, ó, que a prancha, você ajusta as roldanas tanto de um lado quanto do outro, e aí deixa o papel perpendicular, que é paralelo, literalmente aqui, ó, a folha de papel, aí você cola ela com fita crepe, por exemplo, né, para poder fixar. Então, a ideia de um projeto é essa, você vem, a isométrica, ó, você tem, sei lá, o eixo X, o eixo Y e o eixo Z aqui, ó. Aí tem vários tipos de perspectiva, tem a perspectiva cavaleira, aí geralmente é relacionada a esse ângulo aqui, ó. Quando você faz uma perspectiva, esse ângulo aqui em relação, na hora que você vai desenhar ali, por exemplo, a mão, você utiliza um esquadro. Lembra aquele esquadro clássico que a gente utilizava na escola? Que ele é 90 graus aqui. Aí, se não me falha a memória, tem um que é 30 graus e o outro é 60 graus aqui, ó. E aí você pega a régua paralela aqui, deixa o esquadro paralelo, e aí quando você passa o esquadro aqui, ó, você vai traçando essa linha aqui, ó, seria o, o eixo, né? Por exemplo, da isometria, né? Aí aqui seria, por exemplo, no 3D eu chamaria esse aqui de Z. Esse daqui eu chamaria ele de X. E esse daqui eu chamaria de Y. Então, a perspectiva isométrica, você cria um novo eixo, diferente do eixo normal do papel, né? Que seria X aqui, ó, e Y, por exemplo, né? Então, você criou um novo eixo aqui em perspectiva. Se você desenhasse literalmente reto aqui, você teria o que a gente chama de planta baixa aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó a pilastra aqui, ó. Que seria esse corte transversal aqui que é feito. Então, o princípio de projeto, né, no caso, num projeto elétrico, é você ter esse croquis, né, esse desenho do arquitetônico, e poder aplicar, né? Então, a primeira tarefa, aí, relembrando, é você verificar, né, por exemplo, aqui é a cozinha, né? É ladrilhado, né? Então, aqui seria a sala, né, vamos dizer, né? Aí a sala, aqui é a cozinha, aqui é a área de serviço. Geralmente aqui é a cozinha, por exemplo, a área de serviço. Com certeza aqui, ó, no banheiro, né, você é uma área molhada, né? O ideal para a área molhada é você colocar um disjuntor DR, por exemplo. Áreas externas também você coloca, né? Se houver uma tomada aqui para você ligar aquelas lavadoras automáticas, tipo Karcher, né? E para você lavar o seu carro aqui na garagem, né? Por exemplo. Então a ideia é eu lançar um projeto elétrico aqui
no croquis, vocês podem muito bem até fazer um croquis, né, se for o caso, mas o importante é que vocês entreguem o memorial descritivo, ou seja, o que tem dentro da folha padrão aqui, né? Só um minuto aqui, gente. Dentro dessa folha padrão aqui, ó. Eu criei esse resuminho aqui, ó. Ó, esse é o documento que você baixa aqui, ó. Aqui você coloca o objetivo, né? O objetivo é o quê? Eu fazer uma análise, né? Fazer o levantamento dos circuitos da minha residência, né? Em conformidade com o que está descrito no SAP1. Quais que são as normas aplicadas? 5410, 5419. Vai que aqui tem um sistema de SPDA nessa sua residência aí. E por aí vai, normas relacionadas, né, aos plugs elétricos, por exemplo, os de 3 pinos. Você coloca aqui, aí você descreve, ó, olha, o aluno deverá descrever instalações elétricas da residência, compreendendo no mínimo, informar a tensão de fornecimento. Sua casa é monofásica, então fala, ela é monofásica 220. Não, ela é monofásica 110. Não, é 127. Você coloca aqui. Então, a ideia é você fazer uma coisa bem simples, né? Aí, não conformidades. Aí, por exemplo, você achou que... Um exemplo de uma não conformidade aqui. O ponto de força, geralmente, pontos de força é um triângulo, né? Uma tomada, né? Um triângulo. Aí, se ele for totalmente vazado aqui, né? Ter só o contorno, aí ele é uma tomada que, por exemplo, está a 30 centímetros do nível zero aqui, né? Do nível zero aqui, desse cômodo aqui. Então, quer dizer que é uma tomada de rodapé. Vamos supor que eu tenho um interruptor aqui, ó. O interruptor geralmente é um S. Aí, geralmente, você põe o número do circuito aqui. Você põe o comando aqui, ó. Comando A, vamos supor que é esse quarto aqui, ó. Você tem uma luminária pertencente ao circuito 1. O comando dela é A. Então, o interruptor ele fica aqui, ó. O A1. E é uma tecla simples, né? Então, ele não é nem three-way, nem muito menos four-way. Então, o eletroduto ele vai vir, né, de algum lugar. Aí, geralmente, a recomendação da 5410 é que seja um local de fácil acesso, né, desobstruído, e que geralmente todos da edificação, seja ela predial, industrial, todos da identificação saibam onde ela está. Aí, geralmente, você põe numa área de circulação aqui, ó. Eu já vi muitos apartamentos que eles colocam o quadro aqui, ó, por exemplo, mas aí esquece que aqui você pode colocar uma geladeira. Imagina, a geladeira fica na frente do quadro. Está obstruindo. Então, você vai ver as conformidades aqui. Aí, vamos supor que você tem um interruptor, em vez do interruptor do banheiro da sua casa, ele está nesse local, ele está aqui, atrás da porta. Uai, por quê? Por que que fizeram isso? Não sei, né? Colocaram o interruptor bem aqui, ó, do lado da porta. Imagina, você abre a porta para entrar no banheiro aqui, é lógico que você vai fechar, mas o ideal é ela ficar aqui, ó, longe da abertura, que esse arco que é criado aqui é chamado da abertura, é a abertura total que a porta faz para fechar aqui no ambiente. Então, isso aqui é uma não conformidade, ó. O interruptor, ele tem que estar o quê? Do lado oposto aqui, ó, para na hora que você abrir a porta, você já tem acesso ao interruptor desse cômodo aqui. Então, você vai analisar, né? Refrisando aí, você vai analisar instalações da sua casa e vai falar, não, ó, tem uma não conformidade. O que que é? Interruptor em local, né, não adequado. Aí você faz uma descrição.
Aí, por exemplo, a tomada, a meia altura, né? Na altura do interruptor, geralmente é assim, ó. Aí você faz a achura, que o pessoal chama, né? Pinta metade dela, então quer dizer que ela está mais ou menos mais ou menos 1,20 m do nível zero aqui do solo. Aí quando é tomada alta, geralmente, aí você coloca aqui, ó, por exemplo, vamos pegar o chuveiro aqui, ó, é um triângulo e ele é todo pintado aqui. Aí os elementos de projeto, aí geralmente você tem o número do circuito. Vamos supor que o circuito seja o circuito 4. Circuito 4 é uma tomada de uso específico para, né, um ponto de força para chuveiro, né? Chuveiro, sei lá, de 4.400 watts. Então, você vai, né, fazer um resumo, você vai fazer uma inspeção visual na sua residência aí, ou seja, inspeção visual vendo as conformidades e a não conformidade, e, né, dependendo aí, né, existe o outro tipo, quando a gente fala de manutenção, né, outro tipo de inspeção, que é a inspeção por ensaio, por exemplo, né, vamos supor que você tivesse um sistema de aterramento aqui, né, uma haste, ele vem lá de fora, lá da medição, e eu tenho uma haste de aterramento, aí você iria lá fora, aí vamos supor que a caixa de passagem, ela tá, sei lá, bem aqui, ó. Aí você vem nessa caixa de passagem e pega, por exemplo, um alicate terrômetro. Esse aqui, ó, deixa eu só pegar o modelo aqui. Aqui, ó, aí pega o alicate terrômetro aqui, coloca lá no cabeamento na cordoária da caixa de inspeção e faz a aferição. Aí ele pega e fala, igual tá mostrando aqui, ó, esse ponto ele tem 14,39 ohms, né? Tá razoável aí. E dependendo do grau de risco dessa instalação, às vezes esse 14 que é considerada uma resistência baixa, né, para uma edificação, às vezes ela é muito alta, né? Eu não sei se eu lembro, eu não sei se, eu não lembro se eu falei de um cliente, né? Por exemplo, a máquina de corte dele, a White Martins, né? A fabricante pedia um laudo do engenheiro eletricista, né? Responsável, ou de alguém que você contrata lá, né? Um laudo desse engenheiro eletricista dizendo que a instalação, né, de a parte de aterramento, ela tinha uma resistência de pelo menos, né, de 2,5 ohms para baixo, né? Se for menor, melhor ainda, né? O ideal seria zero. Não existe um aterramento com resistência de zero, mas pode existir, né? Dependendo aí do tratamento químico que você faz no local onde você vai pôr a valeta, né? Tem toda uma série de artifícios que ajudam a gente a diminuir o valor da resistência elétrica. Então, você faz uma inspeção visual e uma inspeção por ensaio aqui nessa instalação. Por exemplo, né? Eu falei aqui utilizando o alicate terrômetro aqui na cordoária, né? Ah, você vai utilizar um detector de tensão ou então detector de fase, que é esse daqui, ó. Você vai colocar ele lá no quadro de distribuição, aí vamos supor que essa residência sua, ela é bifásica ou trifásica. Daí vai acender, né? Se acender a cor vermelha, quer dizer que pertence à fase A. Ele está energizado e pertence à fase A, né? Se aparecer a cor verde, porque é um cabo de aterramento, né, professor? Tô ligado. Não. Se aparecer verde, quer dizer que é fase B, né? É o sistema que chamamos de RGB, né, do acrônimo aí do inglês, né? O red, que é o vermelho, o green é o verde e o blue, né, que é o azul. Aí, se acender, por exemplo, a cor azul, muitos alunos, né, já até me perguntavam lá no curso de eletricista predial e de industrial que eu ministrava, né? Ah, professor, então quer dizer que ele achou neutro? Não, negativo. Se ele acendeu a luz aqui
e a sirene começou a tocar, quer dizer que aquele condutor ele está energizado com a tensão acima, pelo menos esse daqui, tensões acima de 90, ele tem uma alta confiabilidade. Abaixo de 90 volts, aí já é melhor você utilizar um detector mais robusto aí, né? A gente tem tem detector. Esse daqui, por exemplo, ó, ele é só detector de tensão. Infelizmente, ele não é detector de fase, esse. Esse é mais robusto, ele detecta tensão por distância e também, se você girar aqui, você consegue, ó, é uma sonda metálica que você consegue tocar ali no ponto de força aqui, por exemplo, e aferir o nível de tensão daquela tomada aqui, né? É o que o pessoal faz quando vai fazer uma reforma, né, uma manutenção preditiva, e você não sabe a qual fase, né, ou qual circuito está energizado, ou por que fase ali, você utiliza, né, essa caneta aqui para identificar se está energizado ou não. Geralmente o pessoal faz um teste, né, desliga todos os circuitos, aí ele pega e liga o primeiro, aí vão verificar se desse primeiro, se realmente todos os pontos que lá no projeto alegam que são alimentados pelo circuito 1 ou pelo circuito 2 e por aí vai, né? Se realmente eles estão alimentando aqueles pontos de força, aquelas tomadas ou, né, circuitos de iluminação. Então, eles vão fazer o teste em cada um, vai verificar que foi energizado, daí você remata com esse detector aqui para saber se for a cor vermelha, fase A, se for a verde, a fase B. Se for a fase C, aparece uma luz azul aqui, né? Então, esse tipo de inspeção visual ou por ensaio, geralmente o ensaio, né, a gente utiliza os equipamentos necessários para você saber níveis de tensão, porque depois que você identifica a tensão aqui, ó, mostra no multímetro aqui, beleza. Tensão, essa aqui é 220, por exemplo. Ó, então esse circuito aqui tem 220 volts, aí não tem aquelas impressoras, geralmente o pessoal do industrial usa, não tem aquelas impressoras, você digita o nome, aí aparece numa fita, né, aquela impressão, e daí ela tem uma parte que dá para você destacar e colar e fazer uma identificação de um condutor, por exemplo. Aí você pega, coloca lá, circuito 1, beleza. Isso aqui realmente é o circuito 1. Atenção, 220 volts. Beleza. Então você identifica aqui, geralmente industrial, você tem que fazer isso. Você tem que identificar o circuito, identificar o nível de tensão e deixar visível no ponto de força aqui, no ponto de tomada, a tensão relacionada a esses pontos de força aqui e dependendo, às vezes, até a referência lá no projeto, né? Dentro de vamos supor, você utiliza contatores para você fazer uma espécie de automatização, né? Mesclar automatização industrial na residencial. Quando eu iniciei lá na elétrica, o pessoal fazia isso. Porque um equipamento, sei lá, da Siemens não conversa com o equipamento da Stack, por exemplo. Então, se você quisesse usar os dois, e você não conseguiria usar, né? Então, você tinha que eleger como se diz, o que ficaria mais barato às vezes, ou ainda melhor ainda do que mais barato, o custo-benefício, por exemplo, né? E daí você ia eleger aquele que mais se adequasse à sua necessidade. Agora, esse aqui, ó, é de ordem de serviço. Então, essa segunda folha aqui, ó, dentro das plantas aqui, pessoal, tá vendo? Ó, você tem uma ordem de serviço aqui, ó, de manutenção do Hotel Resort Eco Amazônia, né? Lembrando que tem as plantas lá em PDF, né? Lembra aqui, ó? Olha, o hotel, o resort, né? Eco Amazônia.
Ó, tem aqui a subestação de energia, a porta de entrada. Aqui onde fica o sistema, essa manopla da chave seccionadora, você não pode, né, simplesmente chegar aqui e desligar as coisas. Você de fora, que esse portão aqui, ele delimita para evitar você ser eletrocutado, por exemplo, criando uma gaiola de Faraday invertida, né? Ou seja, tudo que tiver aqui dentro, se der uma descarga no secundário do transformador, por exemplo, um surto, e ele queimar, e ele pode vir ter altos níveis de tensão aqui, né? Antes de queimar, lógico, né? E aí provocar eletrocução em quem estiver próximo ao arco elétrico. Daí, se você tem uma malha, uma gaiola de Faraday aqui, toda e qualquer descarga que vai sair dele, ela vai o quê? Ser absorvida por essa malha e, por sua vez, né, vai para o sistema de aterramento mais próximo ali dessa referida malha aí. Então, ó, tudo os subsídios aqui para vocês poderem gerar aqui, aí é óbvio, né? Vocês vão ler aqui deixa eu pegar aqui a folha do SAP, contexto 1. Isso que a gente já falou, né? Elaborar um memorial da sua residência, beleza? Atividade 2, ó, preencha a ordem de serviço, essa daqui, ó, de acordo com as orientações de Danilo e né, o do SSM aqui, e assim planeje a execução de cada etapa, né? Ah, o equipamento está parado? Não sei, tem que ver, verificar aí se esse equipamento, né, em loco aí, se ele está parado ou não. Olha, a gente tem um diagrama funcional aqui, ó, da partida aqui desses motores, ó, o relé aqui. Olha, ó. Disjuntor, diagrama trifilar aqui, ó, tá falando, ó, tem 3 fases, 220 volts, 60 Hz. E esse daqui é o diagrama aqui, ó. Aí tem um painel frontal com a botoeira, né? Ligar e desligar. Aqui tá mostrando. Olha os comandos aí, né? Os famosos e normalmente aberto, normalmente fechado. Então, tudo você vai tirar de insumo. Olha, a gente tem o da lavanderia. Então, olha, ó, Henrique preencheu as OS, né? Que são essas aqui, ó. Preencheu as OS. As duas solicitações ao setor de manutenção e ao final dessa atividade se refere, né, ou se referiu com Danilo para juntos tornarem as ações necessárias para uma possível intervenção, né? Então, aí, qual equipamento e o local onde está sendo feita essa reforma aí, né? Aí vamos supor, não, é lá, por exemplo, na subestação mesmo, entre aspas, casa de máquina, né? O equipamento está parado, ele não está parado, você tem que fazer essa verificação aí nas plantas, né? Aí descreve detalhadamente e de forma ordenada como que você fez o serviço, né? Geralmente eles chamam de passo a passo, também conhecido como POP, né? Procedimento Operacional Padrão, também conhecido, né, dependendo aí da empresa que você está, né, trabalhando aí prestando serviço, é chamado também de instrução técnica, né? O que que você vai fazer para dar manutenção nesse, né, equipamento específico aí? Deixa eu ver, diagrama funcional, tirei, né? Ó, isso aqui, ó, uma planta aqui mostrando, né, a parte aí de comando aí, ó, da subestação.
tem esse relé digital aí, né, com um microprocessador aí. Então, você tem que analisar pelo menos, são os 3 arquivos PDF. Tem o diagrama unifilar, diagrama funcional e o arranjo aqui dessa subestação. Então, você vai descrever o que você fez de serviço, aí, qual equipamento, tag local a ser realizado. Ah, é lá na lavanderia, né, do Hotel Eco Resort. Informou que os problemas ocorridos na subestação e na lavanderia, né? Tem a subestação de energia, né? Aqui capta ali o fornecimento da concessionária local, né? E tem da lavanderia aqui. Olha, as 2 solicitações foram feitas ao setor de manutenção e ao final dessa atividade se reuniu com o Danilo para juntos tomarem as ações necessárias para essa execução aí, para essa intervenção. Após ler as OS, elogiou o bom trabalho de investigação feito pelo Henrique e informou que os problemas ocorridos na subestação e na lavanderia ocorrem com frequência, né? Quedas constantes de energia significa sobrecarga. O que é sobrecarga? O circuito, né? De repente de repente não, né? Ele foi planejado aqui, ó. Vamos pegar aqui esse ar-condicionado aqui. Ele foi específico, projetado. A alimentação dele é monofásica e a potência em watts desse ar-condicionado aqui, ó, tá 2.600 watts. Aí, e na verdade, aqui, ó, dentro da carga total, quando eu falo carga elétrica, é a potência que esse equipamento consome aí, incluindo, né, se tiver em watts, spoiler aí, para as próximas aulas aí, se tiver em watts, a potência que realiza trabalho que o equipamento utiliza para fazer a sua função aí, né? Ou, né, se tiver em volt ampere, a potência aparente, ou seja, ele está considerando essa que realiza trabalho, mais a que foi perdida em meio ao processo aí, por exemplo, o que mais acontece aí é feito por queda de tensão, por efeito Joule, né, aquecimento aí no equipamento. Então, às vezes esse problema ocorreu de sobrecarga. Eu tenho 2 ar-condicionados aqui, né, de tantos 1000 BTU, eu não me lembro de cabeça. A gente já faz conversão ou por uma tabela que tem se for aqui em Goiás, né, na NTC 04. Aí verifica, ó, por exemplo, ó, 2 ar-condicionados, né? Então, olha, ó, 4.000, os 2 juntos, 4.000, 5.000, 5.200. Então, esses 2 aqui, ó, tem uma carga para o chuveiro 1, para o chuveiro 2, ar, desculpa, né? O ar 1, ar 2 aqui, em 2.600 watts. Juntos, eles têm uma carga, né, de 5.200, né? Então, aí vamos supor, eu tenho previsto, vamos supor que fosse um circuito só de 5.200, né? Então, 5.200 ele está ali, ó, como se diz, na tampinha ali, pronto para acontecer esse aquecimento colapsar ou às vezes derreter, né, a proteção aí do cabo, né? Então, geralmente você não coloca com a carga elétrica, ou seja, a potência igual, né, por exemplo, a amperagem aí do disjuntor aí, você não deixa assim o mesmo valor, porque aí você já tá utilizando o gargalo. Geralmente você faz um superdimensionamento. Então a sobrecarga é isso. Ele suporta para esses 2 circuitos, aí, os 2 juntos aí, 5.200. Aí eu pego e coloco 7.000, 8.000 watts. Aí está acontecendo uma sobrecarga. E aí esse disjuntor ele pode estar caindo toda hora. Como é que você vai resolver esse problema? Eu vou colocar, vamos supor que fosse um de 40 aqui, tivesse na mesma, né, fosse a mesma máquina e apenas um circuito, ou seja, estaria rodando 40 amperes, né, entre aspas aí. Aí eu pego
e coloco um que tem amperagem de 60, por exemplo. Se a corrente é maior, a potência também, né, vai ser maior. Então vai acontecer o efeito Joule. Aí o pessoal vai e coloca um disjuntor de 60, só que mal sabe ele que a amperagem ela suporta, foi projetada para suportar 40. E aí os cabos vão começar a sobreaquecer, a transferência de energia ela é ineficiente. Quando eu tenho um meio, né, o meio de propagação, no caso é o condutor, ou um barramento elétrico aí, né? Então você vai o quê? Você vai comprometer esse meio, ele vai aquecer. Vai chegar num ponto que ele vai aquecer tanto que ele pode derreter, por exemplo. Então, você vai descrever ou na lavanderia, aí você vai escolher aqui, deixa eu ver se ele pede para escolher. A partir do comentário de informou que tinha problemas ocorridos na subestação e na lavanderia, com frequência. A partir do comentário do Danilo, Henrique, né, diz que os problemas ocorridos são consequência da falta de uma rotina de manutenção, ou seja, eles pegaram o projeto aqui, o projeto elétrico, fizeram a instalação aqui em conformidade com o projeto e nunca mais mexeram, por exemplo. Sei lá, vamos supor que essa empresa tem 60 anos, e há 60 anos esse quadro suporta só 10.790 watts. Não fez nenhuma atualização no aumento. Por exemplo, esse daqui é um quadro para 8 elementos. Eu posso pegar um quadro maior, que além dele suportar cada elemento aqui, é um espaço para um disjuntor monofásico, por exemplo. Ah, se eu tiver um disjuntor bifásico, então eu preciso de 2 espaços. Se ele for trifásico, 3 espaços. E se ele for um módulo DR? Só o módulo DR, né? O monofásico, ele ocupa 2 slots, né? E o trifásico, ele suporta 4 slots, que é 3 fases e o neutro. Porque o que que o DR faz? Ele fica o quê? Monitorando a corrente de neutro, e aí ele verifica se a corrente de neutro é igual à corrente de fase. Porque, né, lembra lá, né, na natureza nada se cria, tudo se transforma. Então ele precisa saber para onde, vamos supor que entra no circuito 10 amperes e sai 8. Ué, cadê os 8 amperes aí? Provavelmente está acontecendo uma fuga de corrente. Aí o que que o DR vai fazer? Se essa corrente não está voltando lá para o neutro, ela está indo para algum lugar. Pode estar, entre aspas, se fosse uma pessoa, né, eletrocutando alguém. Então ela vai e desarma. Então você vai descrever, né, o que, né, dentro da não conformidade aqui, ó, é baseado na opinião de Henrique, Danilo concorda e sugere então que faça um plano de manutenção preventiva para que as instalações do hotel, né, e elétricas do hotel, e que ele inclua neste plano quais equipamentos ou instalações podem ser submetidas a técnicas de manutenção preditiva. Então, você tem que ver o que que tem na lavanderia, o que tem sistema de aterramento na lavanderia lá, e na subestação, com certeza, né? Na lavanderia, aí deve ter, né? Porque as tomadas aí, né, para tanto uso específico quanto uso geral, se tem os 3 pinos, tem um sistema ali, uma parte ali de aterramento. Não precisa nem ter o SPDA, que é o completo, né? Que é a captação, descida e depois em si o projeto, a parte de aterramento, né? Quais que são os EPIs necessários para executar essa tarefa de manutenção ou na lavanderia, ou então, né, na lavanderia do hotel, ou então na subestação do hotel. Que equipamento? Ah, eu tenho que utilizar óculos, né? Esse óculos é o quê? Ele é translúcido? É aquele âmbar, aquele amarelo? É aquele escuro? Né? Não sei. Eles vão falar, calçado de segurança, né? Se eu vou fazer intervenção em instalação elétrica, ele tem que ter um certificado de aprovação para eletricista, né? Ele não pode ter um bico de aço, por exemplo, né? Que aí é condutor. Então, esse plano de manutenção, aí você vai falar aqui, ó.
quais são a EPIs necessários, profissionais envolvidos na manutenção, é um eletricista predial, ele é industrial, é de rede, sei lá, dependendo aí do tipo de empreendimento, você precisa, né, ou de todos, ou de alguns específicos aí, por exemplo, a Vivo, nas estações rádio base, né, nos transmissores, eles precisam de manutenção, né, na subestação, por exemplo. Às vezes há necessidade de fazer a abertura dos circuitos e todos, né, são servidos aí de tensão do primário. Você tem um transformador e daí você vai precisar fazer o quê? A abertura da chave fusível. Então, um eletricista predial, ele não tem conhecimento para isso. O industrial também não. E o perfil, por exemplo, do profissional que a gente sabia que ele tem a expertise para fazer isso, não precisaria de um treinamento a mais, é um eletricista de distribuição, por exemplo. Então, eu vou dar uma dica aqui, autorizado, executado por... Vai falar, né, o que que tem nesses circuitos aí, analisando aqui as pranchas aqui, ó. Por exemplo, na lavanderia, o quê? Tem um motor aí, ó. Tá vendo? Ó, motor de 2 CV aí, ó, trifásico. Como que você vai montar essa manutenção preditiva aí, né? Em conformidade aí com o que o Henrique solicitou aí, né? Eu vou dar uma dica aí, a gente já passou um pouco do horário, mas só finalizar aqui. E aí, na última aula, a gente já fala sobre a terceira tarefa aí. Prontuário. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Deixa eu achar aqui o plano. Ó, tá aqui. Eu vou virar ele aqui, que ele... Esse é um exemplo aí de um plano de manutenção. Em conformidade, lembra que eu falei, na NR10 a gente tem o quê? Prontuário das instalações elétricas, desde você verificar a capacitação ou, né, qualificação daqueles funcionários para verificar se realmente eles têm a expertise, né, e não vão pôr em risco não só eles, mas também as pessoas aí né, que estão ali no ambiente laboral. Então, isso daqui, ó, é baseado o quê? Em tarefas que você vai fazer aqui pelos meses, né? Janeiro, fevereiro, né? Instalar o grupo motor gerador em sala técnica adequada. Então, provavelmente, eles encontraram um grupo motor gerador numa sala qualquer, né? Não é uma sala preparada para proteger, por exemplo, da emissão de ruídos. Geralmente tem um escapamento que ele leva a fumaça, já que é uma máquina térmica, né? Qual que é o subproduto aí da combustão? Se o motor tiver numa condição boa, né, tiver retificado, você tem os, o insumo provocado aí da combustão é o quê? É dióxido de carbono e água, né? Se ele tiver a combustão não for completa, é monóxido de carbono, é por isso que você tem aqueles carros, aqueles veículos aí que o motor não está tão bem, né? Ele não consegue fazer a combustão completa, daí em vez de dióxido de carbono, sai monóxido de carbono, né? Que aí é mais perigoso. Imagina ele ficar ali no espaço confinado onde fica o grupo motor gerador, o GMG. Então você tem que ou arrumar aquela sala, né, fazer as adequações no tocante a alvenarias, né, fazer o buraco lá para você passar a tubulação, o duto de escape, né, dos gases
da combustão, que eles não podem ficar dispersos ali naquele ambiente fechado, né? Conformidade lá com a NR33. Então, esse P aqui é de programado, olha, e o R de realizado. Ah, foi programado em janeiro, mas só conseguimos realizar em fevereiro aqui, ó, instalar o grupo motor gerador na sala técnica adequada aí. Ó, ó esse outro item aqui, ó, do plano de manutenção, né? Tudo para ficar em conformidade com a 5410. Se tiver subestação, é com a 14039 e com certeza em conformidade com a NR10 aí, ó. Ó, sinalização de advertência não tem, ó. Risco de choque elétrico nos quadros de distribuição de força do edifício em análise, bem como nos quadros secundários, nos terminais que chamam, né? De distribuição de força e luz. É, atualização pelo DRL, deve ser um departamento aí, né, aí dentro aqui da Vivo, ó, dos diagramas unifilares e cálculo de curto-circuito de todos os quadros de força, né, que o transmissor aí de sinal aí celular, ele tem, né, uma abrangência, um raio aí de ação. Geralmente ou é uma antena omnidirecional, né, que ela transmite o sinal num raio específico para todas as direções, ou então ela é direcional com visada, né? Você tem uma parabólica aí, por exemplo, né, para enviar esse sinal de visada específico para um outro, sei lá, um outro transmissor, e aí ele tem, por exemplo, aí uma outra antena, mas aí no caso ela é omnidirecional, por exemplo. Ó, identificação, lembra que o exemplo que eu dei agora há pouco, ó, uma outra ação que é feita nesse cronograma aqui de ações de manutenção aqui, ó. Ó, identificação da voltagem das tomadas. Então, eles chegaram aqui, ó, chegaram aqui e verificaram igual esse ponto aqui de força, ó, ele só tem o ponto de força e não tem identificação. Falando que ela é do circuito 1, não está falando, né, nem de onde que é, muito menos o nível de tensão que eu tenho aqui. Ele é alternado e é monofásico 220, por exemplo, ou 110. Então, isso aqui, gente, é um plano, vocês estão vendo ó, aqui. Ó, quando ele vai ser programado, pode ser diário, né? Isso daqui também, aí depende de como que vai proceder esse plano aí de manutenção, né? Preventiva, preditiva. Aí, ó, prioridade, ó, alta, classificaram como 3. Quem que é o responsável aqui? É o pessoal, ó, da operação de rede, por exemplo, né? Metodologia, ó, no caso do grupo motogerador, eles vão estudar um local, né, dentro aí das instalações elétricas adequado para a instalação do grupo motogerador, né? Como que divulga esses dados? Ó, relatório informativo, geralmente o pessoal, depois que faz a manutenção, ele vai fazendo cada ação, aí mostra, né? Que foi programado em janeiro, realizado em fevereiro, no dia tal, 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 pelos funcionários fulano de tal e tal. E aí, geralmente, esses formulários, esses relatórios informativos, eles são compilados, colocados em uma apresentação, e daí, no final do ano, eles mostram lá uma apresentação de metas, a Refresco Bandeirante tem isso. Aí mostra, né, os níveis de acidente aumentaram, e daí eles vão tecer um estratagema aí e falar, ó, se os acidentes, né, com, sei lá, o operador lá de uma extrusora, de uma máquina extrusora, por exemplo, ele ocorreu, e daí eles vão analisar, né, o relatório lá de acidente, de incidente, e vão traçar uma estratégia aí para diminuir esses níveis. Então, geralmente, eles pegam todos esses relatórios informativos, fazem uma juntada de documentos, daí compila, faz uma análise ali, coloca na apresentação e apresenta, sei lá, vamos supor que tem vários acionistas aí, empresa, aí mostra, né, ou numa reunião presencial, ou numa web, né, conferência aí, mostrando
o que tem, né, de pontos positivos, pontos negativos que aconteceu nas manutenções, como que eles vão fazer para melhorar, né, esses pontos negativos né, que aconteceram aí, para melhorar os indicadores, né? O pessoal da gestão chama são os indicadores aí, né? Então, esse é um exemplo aí, mas lembrando que vocês vão fazer nessa folha aqui, ó, não esqueça. Essa folha da ordem de serviço. Então, na próxima aula, a gente vai ver esse aqui, ó, Ah, não, o plano de manutenção dá para você utilizar esse exemplo aqui, ó. Esse aqui é o formulário padrão, ó. Então, preencher o formulário padrão e o plano de manutenção pode ser desse exemplo que eu utilizei. Então, na verdade, a gente já falou das 3 atividades aí. E aí, está em conformidade com... Deixa eu até já aproveitar o ensejo aqui, ó. Ó, aqui seria o de manutenção. Esse é o formulário da ordem de serviço, né? Esse aqui seria o plano, que é esse terceiro aqui, ó. Eu já estava confundindo as bolas aqui. E até existe um documento aí paralelo que vão te dar o que? Insumos para vocês elaborarem ó, o plano mínimo de manutenção. Que ações que eu tenho dentro, né, dentro do que tange aí os assuntos aí de manutenção, que ações que eu devo tomar nesse plano aqui, né? Semelhante ao que eu mostrei aqui nesse cronograma de ações. Eu estava falando como se fosse A2, mas esse já é resposta para 3 aqui, ó. Por exemplo, ó, manutenção preditiva, da ideia de você prever, né, dentro dos relatórios, quais foram os tipos de acidentes que mais ocorreram, né? Ah, o que mais ocorreu são é, abarroamento, por exemplo. Ah, por que ocorreu esse abarroamento? Foi de quê? Ah, foi empilhadeira. Ah, o que aconteceu aí com a empilhadeira? Ah, o pessoal não, ou aquele sinal sonoro, ele estragou, por exemplo. Então, e aí o pessoal ia andando ali, geralmente na Ambev tem um local que o pedestre ele vai andando ali, é como se fosse uma estrada para cá, só que é para pessoas. Aí quando você está se deslocando entre os prédios administrativos e o chão de fábrica, por exemplo, a parte lá de logística, você tem que andar específico nessa área lá que seria a estrada para pessoas. Aí você tem que andar apenas naquela estrada. E existem alguns pontos ali de entroncamento, por exemplo, que você pode, sei lá, ser atropelado por uma empilhadeira, literalmente. O operador, né, ele tá com um protetor auricular, tá com abafador, e geralmente, se eu não me engano, acho que é só quando ele dá ré que ele faz aquele sinal sonoro. Mas dependendo, você pode setar lá para ele ficar, aquele sinal sonoro, né, ele ficar ativo para justamente, né, as pessoas ali que estão trafegando saber que aquele veículo ele está trafegando por ali e pode acontecer um acidente. Então, basicamente, a premissa aí para as manutenções preditivas é você fazer inspeções visuais, né, verificar ali visualmente se elas estão em conformidade. Inspeções termográficas já entra no rol de inspeção por ensaio, né? Ó, ensaios a óleo é isolante dos equipamentos. Aqui no caso, lembra da subestação aqui, ó, a do Hotel Eco Resort? Esse transformador aqui não é uma subestação abrigada, ou seja, no espaço confinado, né? Tem alguns também, além de espaço confinado, é subterrâneo e dependendo, né? Ele é resfriado a óleo, né? Se ele for resfriado se ele for a seco, né, igual eles chamam, tem 2 tipos de arquitetura, tem o resfriado a óleo e tem o a seco. Geralmente é o a óleo, né? Então, que medidas, né, preventivas a gente vai ter para verificar a qualidade desse óleo aí. Dependendo do tipo de transformador, você tem uma espécie de um tanque que ele fica ali externo,
e você consegue fazer essa troca ali. E aí, geralmente, eu até já dei treinamento com o pessoal aí da engenharia química, em que eles faziam a análise, né, determinada, né, por um tempo lá determinado, para ver a qualidade desse óleo. Se esse óleo estava com a qualidade ruim, eles faziam a troca dele, por exemplo. E esse tipo de inspeção é uma inspeção por ensaio. Faz uma análise química ali para ver se tem muitos dispersantes ali na estrutura ali do óleo mineral, e aí isso vai dificultar fazer a troca de calor, né, com a bobina que as bobinas lá do primário, do secundário, com esse óleo refrigerante aí. Então, isso daqui, ó, é da Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, baseado nesse plano aqui, ó, transformadores de potência, que são de subestação, autotransformadores, são basicamente transformadores de menor potência que a gente pode utilizar, né, para elevar ou abaixar, e dependendo do tipo de equipamento, né, o nível de tensão. Às vezes ele é dedicado, né, ele é só relegado àquele tipo de equipamento, por aí vai. Então tá, pessoal. Então, ó, a gente acabou falando de todas as tarefas aqui, ó. Então eu fico aguardando aí o restante do pessoal enviar aqui, né, as 3 tarefas aqui, ó. Memorial descritivo da residência, esse formulário padrão da ordem de serviço, né? Aí você vai dizer se a manutenção foi preventiva, foi preditiva, verificar o que que foi, né, feito manutenção ali na lavanderia e na subestação, né, do Hotel Eco Resort, e o plano de manutenção, né? Como que esse plano ele vai fazer que verificações? Aí vocês vão olhar os ditames relacionados aí a essa resolução aqui, ó, esse plano de ação, né, da Agência Nacional de Energia Elétrica, que é uma recomendação a todos os clientes aí que utilizam energia. Então tá, pessoal, fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula. Já vou deixar aqui renderizando e o mais rápido possível já vai estar disponível para vocês assistirem a web aula, para quem, né, for de interesse.